Fala Renascentista, mais um vídeo aqui do canal O Renascentista. Hoje, para a gente fechar aí a semana com chave de ouro, eu vou estar fazendo mais uma resolução de pórtico, onde a gente vai ter uma carga distribuída de 10 kN por metro e uma carga pontual no ponto C de 40 kN. As medidas são as mostradas e a gente vai ter 4 pontos, A, B, C e D, sendo que no ponto A a gente tem um apoio fixo e no ponto D a gente tem um apoio móvel. Primeiro de tudo, como eu já havia comentado com vocês anteriormente, o mais importante aqui é a gente redesenhar esse pórtico, fazendo com que essas reações sejam mais visíveis. Então não tem, novamente, né, não tem problema nenhum em redesenhar isso daqui quantas vezes for preciso, desde que fique de uma forma fácil de ser observado. Então, vamos lá. Aqui eu vou redesenhar o meu pórtico. Pontos A, B, C e D. No meu ponto A, como eu tenho um apoio fixo, eu vou ter uma reação VA na vertical e vou ter uma reação HA também. Como todas as minhas cargas estão indo da esquerda para a direita, então, obviamente, a minha carga HA, a minha reação de apoio HA, vai estar indo da direita para a esquerda. Então, desenhar aqui, chamar de HA. No meu ponto D, eu tenho um apoio móvel, né? Então, eu só vou ter uma reação. Eu vou chamar aqui de VD. Pronto, essas vão ser minhas reações de apoio. Agora vamos redesenhar as minhas cargas que estão sendo aplicadas. Aqui eu vou transformar essa carga distribuída em uma carga pontual de quanto? Vai ser 10 multiplicado por 4. 40 kN exatamente na metade. Ou seja, se aqui a minha extensão é de 4 metros, eu vou ter essa carga aplicada exatamente a 2 metros do ponto A. kN. E agora vem o pulo do gato. Tem que tomar cuidado aqui. Esses meus 40 kN que está no ponto C, significa que o meu trecho BC está sofrendo uma tração. Como isso daqui pode me confundir na hora que eu for fazer a análise do diagrama, então eu vou representar esses 40 kN realmente fazendo o que ele precisa fazer. Ou seja, ele vai estar fazendo a tração do meu trecho BC. Então eu vou colocar ele para cá. Por quê? Porque quando eu for fazer essa análise, eu não vou me confundir. Eu só vou ter a carga VD de reação. Então vamos colocar aqui 40 kN. Feito isso, a gente parte para a nossa segunda etapa, que é o quê? Descobrir quais são as nossas reações de apoio. Eu vou ter aqui a minha somatória de força em X, que no caso seria o meu HA. Essa somatória tem que ser igual a zero. Então vamos lá. O HA, nesse sentido aqui, ele vai ser negativo. Então eu vou colocar menos HA mais 40 mais 40. Tudo isso igual a zero. Menos HA mais 40 mais 40, 80, igual a zero. Meu HA, então, vai ser igual a 80 kN. Ó, HA negativo, a única coisa que eu fiz foi passar para o outro lado positivo. E pronto, descobri o meu HA.
Agora a gente vai para a nossa somatória de forças em y, que também tem que ser igual a zero, tá? Então, a minha somatória de força em y tem que ser igual a zero. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, no meu eixo y, eu vou ter VA mais VD tudo isso igual a zero. Pronto. Somatório de força em x, somatório de força em y. A única coisa que está faltando é o somatório dos nossos momentos, que também tem que ser igual a zero. Então, vamos jogar para cá esse somatório por causa do espaço, né? Então, vamos lá. Vou fixar o ponto A, ou seja, aqui não vai ter absolutamente nada, e a gente vai usar ele como referencial. Então, aqui eu vou ter 40 kN a 2 metros de distância, lembra? Metade do trecho AB, que vai ficar sentido horário. Ou seja, sentido horário é negativo. Então, vai ficar menos 40 que multiplica 2. Aqui, mais um 40. Esse daqui vai estar a 4 metros de distância, no sentido horário. Então, eu vou ter menos 40, que multiplica 4. E, finalmente, a minha última carga, que vai ser o meu VD, que está a 6 metros de distância, no sentido anti-horário. Então, vai ser positivo, mais 6 VD. Tudo isso igual a zero. Então, então vamos lá. 40 vezes 2 aqui vai dar menos 80. E 40 vezes 4 vai dar menos 160. Mais 6 VD, tudo isso igual a zero. Aqui vai ficar menos 240, mais 6 VD, igual a zero. Negativo de um lado, passo positivo para o outro. Então, eu vou ter que 6VD vai ser igual a 240. Isso implica que o meu VD vai ser igual a 40 kN. Substituindo nessa equação que eu já tinha descoberto aqui, para o meu 40 ser igual a zero, significa que o meu VA vai ser menos 40. Então, vou deixar aqui VA igual a menos 40 kN. Ah, deu negativo. O que isso necessariamente significa? Que a gente só errou o sentido do VA. Significa que ele tem 40 kN, mas o sentido dele é descendente. Inclusive, a gente já pode fazer essa troca aqui, ó. A gente supôs que ele estivesse nesse sentido, né? Mas, na verdade, eu vou apagar isso daqui e colocar que o meu sentido VA é descendente. Prontinho. A gente já chegou em todas as reações que a gente pretendia chegar. A gente já achou o nosso HA, achou o nosso VA e achou o nosso VD, correto? Então agora é só construir os diagramas. Primeiro de tudo, a gente vai fazer o nosso diagrama de esforço normal, que vai ficar como? Vou colocar aqui, que é o nosso diagrama de esforço normal. Vou desenhar novamente aqui a estrutura. Pontos A, B, C e D.
E agora vamos ver o que nós temos, correto? Ó, se a gente for dar uma olhada nisso daqui, quais são as nossas forças que são paralelas aos nossos trechos? Essas duas aqui são perpendiculares, então elas não são normais. O que vai ser paralelo? O meu VA, correto? Então eu vou tampar tudo aqui e vou analisar só o trecho AB, ou seja, o meu VA. O meu VA é descendente, então significa que ele vai estar fazendo uma tração. Tração, por convenção, é positivo. E no valor de 40 kN. Então, vamos desenhar aqui. Ó, tração é positivo até chegar em 40 kN. Ainda mais, essa força, em especial o VA, ele é uma força pontual. Significa que ele chegou até o 40 e daí ele vai se manter constante em todo o trecho AB. Então ele vai se manter constante em todo o trecho AB. Chegou no ponto B, no meu trecho BC, eu vou ter uma força normal no meu BC de 40 kN. Então aqui eu zero. Cheguei em 40 aqui e finalmente zerei. Isso daqui vai ser positivo. Agora vamos analisar o trecho BC. Como é que vai ficar? O meu trecho BC, eu já começo também com uma tração de 40 kN. Isso significa que, se é tração, é positivo. Então, eu vou fazer exatamente isso daqui. Vou puxar aqui até chegar em 40. E também é uma força pontual. Então, vai se manter constante até chegar no meu trecho, até chegar no meu ponto C, até o final do meu trecho BC. E daí, do C até o D, eu também vou ter uma força normal. Ó, cheguei aqui, me mantive constante e zerei também. E agora a gente chega no nosso trecho CD. Ó, então, aquilo que eu falei para vocês, agora com certeza iria me confundir, porque como essa carga estava saindo aqui do ponto C para fazer essa representação de tração, quando eu fosse tampar aqui, eu acharia que ela estivesse fazendo parte da minha análise do CD. Porém, ela não vai estar fazendo, tá? Não de uma forma tão direta quanto a gente suporia, caso ela ainda estivesse aqui. O meu ponto VD, ele está ascendente a esse meu trecho CD. Então, significa que ele está fazendo uma compressão. Essa compressão, por convenção, é negativo. Então, eu vou ter que o meu trecho CD ele vai ser negativo. Então, vai ser 40 entrando aqui. 40 é uma carga pontual e daí eu vou ter até o meu ponto C o meu zero também. Aqui vai ser negativo. Pronto, a gente terminou o nosso diagrama de esforço normal sem problema nenhum e a gente pode partir agora para o nosso diagrama de esforço cortante. Vou desenhar aqui do ladinho. Diagrama de esforço cortante. Mesma coisa, tá, pessoal?
Vou desenhar aqui a minha estrutura. Ponto A, B, C e D. E agora a gente vai fazer essa análise do esforço cortante. Analisando aqui as nossas reações, tudo que for paralelo aos meus trechos, eu vou desconsiderar porque já foi representado no diagrama de esforço normal. E vou considerar tudo aquilo que for perpendicular. Então, primeiro de tudo, eu vou tampar aqui, vou analisar só o meu trecho AB. Então, eu vou analisar o meu esforço HA, que a gente sabe que é 80, e essa nossa carga distribuída de 10 kN, tá bom? Lembrando aqui que eu troquei por uma força pontual, mas é uma carga distribuída de 10 kN. Então, vamos fazer essa análise aqui. O meu HA é 80 kN. Então, aqui eu já posso colocar 80 kN. Pronto, cheguei em 80. O que vai acontecer agora? Eu vou ter que representar essa carga distribuída. Significa que eu começo em 80 e como ele está no sentido da esquerda para a direita, eu vou descendendo essa minha reta até chegar no meu ponto B. Quanto é que eu vou descender? 40 kN. 40, 4 multiplicado por 10. Então, 80 menos 40, eu vou chegar no meu ponto B exatamente em 40. E aqui eu vou ter mais um esforço, que no caso seria o meu 40 kN, que vai ser a minha tração do BC, em relação ao meu trecho AB. Ele está perpendicular. Então ele vai zerar esse meu diagrama. Isso daqui é positivo. Beleza? Agora a gente vai tampar tudo e fazer a análise do nosso trecho BC. Quanto é que vai ser essa minha análise? Se você for parar para ver, o que é perpendicular ao meu trecho BC vai ser exatamente o meu VA. O meu VA ele está numa direção descendente, então ele é negativo, tá bom? Então eu vou marcar aqui do meu trecho B, eu já vou marcar 40. Negativo, tá? E daí, como ele é uma carga pontual, eu mantenho constante até chegar no meu ponto C, que em relação ao meu BC, o meu VD está subindo. Então, zerei aqui o meu trecho BC. Negativo. Prontinho. E daí é aquilo que eu tinha comentado com vocês. Agora chegou a importância da gente ter feito essa representação dessa tração chegando no ponto C. Porque daí, quando eu tampar aqui para fazer somente análise do meu DC, eu vou ter que o meu VD é paralelo a esse trecho. Então significa que não há uma força no meu trecho CD que seja perpendicular. Ou seja, aqui a minha força constante vai ser igual a zero. Ou seja, não há um esforço cortante no meu trecho CD. Beleza? Então agora, finalmente, a gente vai partir para o nosso diagrama de momento fletor, que eu diria ser o mais fácil de todos, porque é só calcular essas áreas, que inclusive é o que eu já vou fazer. Eu vou ter a minha área 1 e aqui eu vou ter a minha área 2. A área 1 vai ser igual base maior, 80,
mais base menor, que é o 40. Tudo isso multiplicado pela minha extensão, que no caso são 4 metros. Tudo isso dividido por 2. Área de trapézio. Aqui não tem nenhum segredo. Então aqui eu posso simplificar. Vai ficar 80 mais 40, 120, que multiplica 2. Então a minha área 1 vai ser igual a 240 quilonewtons por metro, beleza? E a minha área 2 vai ser a área de um retângulo. Então é base vezes altura. Vai ser 40 que multiplica 6. 40 que multiplica 6, negativo, tá? Vai ser igual a, vou deixar aqui negativo, representar esse negativo, menos 240 quilonewtons por metro. Beleza, tenho as minhas áreas, agora é só passar para o meu diagrama de momento fletor, que eu diria inclusive que é o mais fácil nesse pórtico, tá? Vamos então fazer esse diagrama. Diagrama de momento fletor. Vou desenhar aqui novamente a estrutura. Colocar os meus pontos A, B, C e D. E fazer essa análise. Bom, vou deixar aqui do ladinho, que é para auxiliar a gente. Vou começar aqui do meu ponto A. Negativo é sempre o sentido oposto do que normalmente a gente faz, tá? Então, como no meu trecho AB eu tenho uma reta descendente, eu vou ter uma área, essa minha área, eu vou descender obedecendo uma curva de equação de segundo grau. Então, eu começo aqui no zero, tá? No meu apoio, o meu momento é zero. E vou descendendo até chegar em 240, obedecendo sempre essa equação de segundo grau. Aqui no meu ponto B. Vou chegar em 240 positivo, tá, pessoal? E agora no meu trecho BC, eu vou ter esse retângulo, eu vou ter essa constante, significa que o meu diagrama de momento fletor vai ser uma reta. Ah, mas de quanto? Eu vou começar aqui no meu ponto menos 240, tá? E, aliás, perdão, vou começar aqui em 240 positivo, ó, finalzinho aqui positivo, positivo. E a minha área tinha dado negativo, então isso significa que eu vou ascendendo, porque o meu negativo fica para cima. Então eu vou descendendo 240 unidades, isso significa que no meu ponto C, isso daqui é uma reta, tá? Isso significa que no meu ponto C eu chego exatamente a zero. Então, se aqui está ainda abaixo do meu trecho BC, continua sendo positivo. Não houve troca de sentido, não houve troca de positivo para negativo, porque exatamente aqui no meu ponto C eu zerei esse diagrama. E no meu trecho CD, qual vai ser o momento? Se você for parar para pensar,
essa minha área é como se equivalesse a zero. Então, qualquer número multiplicado por zero é zero. Significa que eu não vou ter nada aqui. O meu diagrama de momento fletor, então, está prontinho e tudo certinho. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. A gente encerrou essa semana aqui da engenharia. Se você gostou, deixa aqui nos comentários me pedindo para fazer mais vídeos sobre isso. Semana que vem eu vou fazer a semana da literatura. Então, caso você queira mais semana de engenharia, é só deixar nos comentários. Falou então, renascentistas. Até a próxima!